Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Vamos dar sequência ao projeto do fluxo de caixa para o 365 Creators. Você vai ver nessa aula como fazer a mesma coisa que fizemos anteriormente, só que dessa vez utilizando funções do Excel. Vamos lá, vou abrir aqui o Excel na minha área de trabalho. Lembre-se, no final dessas aulas você vai poder fazer o download desse material lá no meu blog, no sigonerd.com. Se você ainda não o conhece, então eu tenho um blog, e nesse blog você vai encontrar centenas de planilhas, apostilas e uma série de materiais que eu faço exclusivamente, coloco lá no portal para que você possa fazer o download e continuar os seus estudos. Vamos lá. Nós vamos utilizar agora, nós vamos montar um painel dos nossos gráficos utilizando apenas funções. Como eu falei, lá no 365 eu tenho que ter esse recurso para poder montar aí a minha análise de dados. Então vamos dar uma olhadinha aqui na minha célula B4. Selecione um ano. Então nós vamos montar com base em um modelo. Eu poderia até ter deixado já esse modelo pronto para facilitar um pouquinho, mas acabei esquecendo. Então aqui nós vamos criar uma validação, dados, nós vamos validar esses dados do tipo lista e a fonte vai ser a listagem de períodos que nós já definimos anteriormente. Então aqui eu vou selecionar o ano que eu quero fazer as análises do gráfico e do lado eu quero dizer qual operação que eu quero desenhar. A minha operação, aqui nesse caso, também vai ser dada através de uma validação de dados do tipo lista. E nessa validação de dados, a minha fonte vai ser as categorias. Vai ser as entradas, ponto e vírgula e saídas. Já está prontinho. Vamos colocar aqui uma cor diferenciada nos dois, apenas para poder identificar que são campos de seleção. Legal. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso painel. Na linha 7 aqui eu vou escrever categorias, nós vamos importar as nossas categorias da lista. Vou colocar aqui o ano anterior, para que eu possa fazer uma comparação com o ano atual. E aqui nós vamos colocar aqui uma variação entre esses valores. Vamos colorir aqui as nossas células, vou centralizar a célula, prontinho, vamos centralizar. Ano anterior vai ser igual a esta célula aqui, menos 1, e o ano atual vai ser igual a esta célula. Uma vez mudando essa nossa caixa de seleção, eu quero que todo o conteúdo da minha planilha mude, sem que eu tenha que ficar fazendo qualquer ajuste manual. E a variação vai ser dada, vamos mesclar aqui essa célula, vai ser dada pela diferença de um ano para o outro. As categorias nós já temos lá na nossa lista, então eu vou vir aqui e vou vincular essa nossa lista aqui. Veja só, sinal de igual, eu vou clicar aqui em listas, não posso fazer essa vinculação. Sabe por quê? Conforme nós vamos montando essa nossa planilha, eu gostaria que um gráfico de funil fosse lançado aqui e esse gráfico de funil refletisse o ano que está selecionado. Para que eu possa fazer a contagem das categorias, eu vou precisar colocar lá a minha análise, os meus valores, todos em ordem crescente. Ou seja, eu vou precisar fazer aí uma somatória dos meus itens para que eles apareçam em ordem crescente. Essa função vai ser dada, vamos lá, pela nossa categoria. Isso, então o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui, vamos criar um contador aqui do lado, apenas para que nós possamos utilizar como referência. Igual a célula de cima, mais 1. Vou copiar isso para baixo, determinado número de linhas. Perfeito. E agora eu vou buscar as informações dessa minha lista, com base lá numa planilha auxiliar que eu vou montar. Numa planilha auxiliar, eu vou precisar montar então uma classificação dos valores para saber quanto que eu faturei pelo ano selecionado. Então eu vou colocar aqui um sinal de igual, nós vamos copiar a nossa lista igual, eu vou copiar aqui esta célula e vou colar as informações que nós vamos usar de parâmetros para essa minha planilha auxiliar. Depois, essa planilha auxiliar ela pode ser ocultada, você vai poder utilizar aí sem problemas a sua planilha principal. Por enquanto, nós vamos utilizar essa planilha auxiliar. Na planilha auxiliar, então eu vou deixar aqui o ano selecionado e eu preciso fazer o cômputo de todas as categorias. Quanto que eu faturei de cada categoria. Aqui sim, sinal de igual, eu vou buscar o primeiro valor da minha lista de categoria e vou dar um Enter.
E aí vou fazer o mesmo para baixo. Note que eu não sei a quantidade de itens que vão ter valor. Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Se for igual a zero, eu vou deixar o valor em branco. Eu vou deixar a célula em branco. Então, vamos lá. Se o resultado dessa minha lista aqui for igual a zero, então deixe em branco. Se não, traga a minha lista. Copiando novamente para baixo, você vai ver que aqui a parte de baixo ele zerou. Eu não tenho mais o problema de trazer esses valores zerados. Conforme o ano, eu vou ter que fazer a somatória agora utilizando as funções. Qual função você utilizaria para poder fazer a somatória das entradas, porque é o item que está selecionado aqui, do ano de 2016 dessas categorias? É a função soma-ces. Então, igual soma-ces, abro parênteses. Primeiro argumento, intervalo soma. Então eu vou pegar aqui a minha movimentação, que é a minha planilha completa, eu vou somar a quantidade, a coluna D, que é o valor. F4, ponto e vírgula. Primeiro critério, eu quero que seja somado o ano que está selecionado. Então vamos selecionar a coluna B inteira, F4 para protegê-la, ponto e vírgula, e agora na minha planilha auxiliar eu vou clicar sobre o ano, a célula B1. Vou proteger essa referência B1, ponto e vírgula. Próximo critério, eu tenho que somar as operações de entrada. Clique em movimentação, vou escolher a coluna G e vou protegê-la, ponto e vírgula. Agora tenho que indicar a operação entrada na célula D1, protegendo também. E, ponto e vírgula, próximo critério é o item específico que eu estou somando. Então eu quero agora, lá na minha movimentação, selecionar a coluna de categorias F4, ponto e vírgula, e vou clicar sobre adiantamento, que é o item que está à esquerda. Vou proteger apenas a coluna dessa referência, vou dar um Enter e o resultado é zero. Será que deu erro? Vamos copiar para baixo e vamos visualizar. Não, não deu. Então ele está conseguindo fazer a somatória correta. Se nós escolhermos aqui as saídas, não aqui na verdade, não é? Se nós trocarmos aqui para saídas, vamos centralizar aqui também, colocar em negrito, você vai ver que lá numa planilha auxiliar, todos os valores já foram colocados de forma correta. Vou pôr no formato moeda e a mesma coisa, vamos lá. Se tudo isto aqui for igual a zero, então deixe em branco, senão você faça a fórmula. São fórmulas simples, perfeito, então veja que não há nenhum problema. Ao invés de deixar em branco, eu poderia até deixar zerado. Vamos ver como vai se comportar lá na minha planilha. Um detalhe muito importante é criar uma classificação desses dados. Eu acho que eu vou ter que colocar aqui o valor zerado. Para que eu possa montar um ranking automático dos meus maiores gastos utilizando esse índice, eu preciso utilizar uma função de classificação. A função ordem.eq, então vamos colocar aqui em ordem, qual é a ordem correta desses valores? Igual ordem.eq, abro parênteses, eu quero procurar esse número, que é zero, acho que ele vai dar um erro aí, ponto e vírgula, nas referências, ou seja, em toda a minha matriz, F4. Quando eu der um Enter, ele vai dar um erro de valor. Então eu vou ter que colocar aqui, não vou precisar fazer essa validação de dados. Vamos deixar tudo como estava. Agora sim. Ele vai me dizer a posição desse número em relação à minha escala de valores. Eu poderia até colocar aqui uma célula nomeada para facilitar, não é, a dinamismo dessa matrícula, dessa faixa. Não vou fazer isso. Então não vou complicar demais aí o nosso entendimento também. Ao copiar essa fórmula para baixo, nós temos aqui um probleminha. Ele vai identificar essa ordem aqui. Se eu der 2 cliques, você vai ver que o mesmo número se repete algumas vezes. Então, eu não consegui classificar isso numa ordem certinha. Então, eu vou fazer aqui eu vou mudar essa característica. Então, a função ordem vai me dar a ordem do valor no meu conjunto, só que eu preciso criar um critério de desempate. Esse critério de desempate vai ser dado pela função conte.c. Nesse intervalo aqui todo, só que tem um segredo, né? Na verdade, eu vou apagar aqui, vou colocar de B4 até B4. E esta primeira referência aqui ela vai ser travada por completo. A segunda não, porque eu quero criar uma matriz dinâmica. Eu quero que tudo isso aqui ela conte se no intervalo selecionado ele vai encontrar esse valor. Com isso, eu vou criar um critério de desempate. Vou subtrair 1, porque ele vai ter que me dar uma ordem sem
uma escala adicional, eu gravei um vídeo sobre isso, para você entender. Eu acho mais fácil você buscar esse vídeo lá no meu canal de vídeos. Se eu der 2 cliques agora, você vai ver que não há mais critérios de desempate e os números não se repetem. Então eu tenho agora condições de fazer com que os meus números sejam montados na ordem da análise para cá, independente de como eles vieram. Nessa função aqui de análise, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar em negrito esses itens, vou colocar em negrito aqui esses títulos, apenas por estética, mas não há necessidade. E agora sim, a partir dessa escala de números que nós encontramos, eu vou apagar essas aqui, porque eu não preciso mais delas, nós vamos montar a nossa planilha de escalas aqui, na análise com funções. Então, categoria. Qual é a categoria que mais me deu gasto? Qual está na primeira posição? Então, nós vamos usar qual função? Índice. A minha matriz de dados. Vamos usar aqui uma função, eu vou dar um nome para ela. Eu vou dar um nome em toda essa minha matriz. Vai se chamar, vamos exibir aqui minha barra de fórmulas, vai se chamar dados completos. Perfeito. E aí eu vou criar aqui dados ordem e aqui dados categoria. Vamos ver se vai dar certo. Categorias, então, índice, abro parênteses. A minha matriz, se você se recorda, chama-se dados completos, ponto e vírgula. Eu quero buscar, através da função corresp, eu quero procurar o número 1 lá na minha tabela, né, na minha faixa de células chamada ordem, porque ele está me dando escala. Ponto e vírgula, eu quero o valor exato. Assim que encontrar, traga a coluna número 2, que é a segunda coluna com a descrição. Vou dar um Enter. Opa, na verdade é a coluna 1 que tem a descrição. Se eu copiar essa informação para baixo, nós já vamos ter então a escala dos meus valores de forma automática. Então tinha um pouco mais de linhas, já eliminei. Se nós analisarmos então aqui agora o ano atual e o ano anterior, vou utilizar as funções PROC-V também, as funções índice e corresp. Só que com um detalhe, o ano atual eu já tenho lá na minha tabela. Então eu vou usar aqui igual o índice, matriz, dados completos, ponto e vírgula. Número da linha, eu não sei, vou chamar a função corresp, que vai procurar a categoria aluguel, que vai procurar o número 1, ponto e vírgula, lá na minha faixa chamada dados ordem, ponto e vírgula 0, e eu quero quando ele encontrar a coluna número 2, que é o valor. Pressionando Enter, aqui está o valor correto do meu lançamento. Se eu copiar essa faixa para baixo, então você vai ver que ele já montou uma escala do maior para o menor. E o mais interessante é que se eu trocar o ano, ele vai fazer a atualização de todos esses valores de forma automática. De novo, 2016, perceba que ele ajustou os valores. E o ano anterior, nós vamos utilizar a mesma função, só que agora utilizando o soma Cs lá da minha tabela de movimentos, porque ele sempre vai buscar o ano anterior a este aqui. Na minha planilha auxiliar, eu estou buscando apenas o ano selecionado para a montagem do gráfico, e nós vamos fazer isso já já. Deixa eu ver quanto tempo nós temos de aula. 13 minutos, legal. Então aqui, o ano anterior, igual. Qual é a função que permite então que eu some os valores do ano anterior? Soma Cs. Então, soma Cs, abro parênteses, intervalo soma. Nós vamos somar a coluna valor, F4, ponto e vírgula. Cujo ano, coluna B, ponto e vírgula. Lembre-se que o segundo argumento aqui é o intervalo do critério e o critério é o ano, que eu vou clicar lá na minha planilha e vou escolher o ano anterior. Não é o ano atual, é o ano anterior que eu estou procurando. Ponto e vírgula. Nesse caso, além do ano anterior, eu preciso procurar a categoria também. Então, lá na movimentação, eu vou selecionar a coluna F, ponto e vírgula, e na minha planilha de análise nós vamos escolher a categoria. F4, vou proteger apenas a coluna. O que mais que eu preciso somar? Eu preciso somar as operações, se são entradas ou saídas. Então, ponto e vírgula, nós vamos lá na planilha de movimentos e eu vou dizer que lá na coluna G, ponto e vírgula, eu quero os movimentos de saída, como está aqui. Só isso. Se eu pressionar o Enter, nós vamos ver que no ano de 2015 o valor era de 10.380. Se eu copiar essa fórmula para baixo, você vai ver então que ele já está montando a escala do ano atual e do ano anterior de forma automática.
Vamos colorir aqui essas células. Vamos colorir aqui também. Vou colocar em negrito, negrito e negrito. Perfeito. E agora o que eu preciso fazer? Nós ainda temos que analisar a variação de um ano para o outro. Isso subiu ou cresceu ou subiu? Se nós pegarmos aqui o valor atual e dividirmos pelo valor anterior, nós vamos ter aqui um fator. O que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui a fórmula que eu apliquei, só para ver se é essa mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu vou colocar então aqui a função 1 inteiro menos. Vou pegar a coluna de gasto do ano anterior e vou dividir, igual 1 menos, que é uma parte inteira. Vou pegar esse valor e dividir pelo ano atual. Com isso eu vou ter um percentual. Se eu formatar isso como porcentagem e aumentar as casas decimais, você vai ver o percentual de crescimento. Se esse número aqui foi positivo, então se esse número for maior do que zero, significa que houve um crescimento. Se eu copiar esse valor para baixo, note que em alguns valores aqui ele vai retornar zero, porque ele está tentando fazer uma divisão com zero. Nós vamos colocar aqui, se erro, na minha fórmula, se essa operação matemática aqui der erro, então coloque zero. Vou dar um Enter e vou copiar para baixo. Prontinho. Se nós formatarmos agora esse número, vamos formatá-lo como número, pedindo para ele colocar como vermelhos negativos, a hora que eu der um OK, formatar em porcentagem e aumentar as casas decimais, ele vai perder de novo. Então vamos lá, porcentagem. Vamos colocar aqui personalizado. Se eu não me engano, o primeiro número ele é para os positivos. É isso aí, ponto e vírgula. A cor, se eu não me engano, é dada pelo colchetes. Vamos ver se está correto a minha suposição. Faz muito tempo que eu não faço isso. Vou dar um OK. É isso mesmo. Então ele está colocando aqui os negativos, em vermelho. Perfeito. Então já dá para saber aqui quando eu tive variação para positiva ou negativa. Vamos colocar esses valores aqui centralizados. Legal. Com isso, nós temos aí acho que já mais de 17 minutos de aula. Eu já tenho uma planilha que permite fazer as avaliações, veja só, por ano das minhas análises. Se eu escolher 2018, vai dar tudo zero, a não ser o ano de 2017, que é o ano anterior. Se eu escolher 2015, ele vai dizer que 2014 está em branco, não tem nada, e aí ele vai fazer os ajustes automaticamente. Nós estamos praticamente prontos para criar o nosso gráfico de funil, mas isso é um tópico para outra aula, porque nós vamos ainda dar uma melhoradinha nessa planilha. Pelo que eu estou vendo ali com a matriz que eu já montei, que eu mostrei para vocês, faltam alguns ajustes. Acabei de salvar a planilha pressionando Ctrl B. Na próxima aula, nós vamos então terminar, talvez, esse projeto. Eu acho que já dá para terminar. Lembrando apenas, acho que de colocar aqui as despesas fixas e variáveis. E eu tive uma ideia, talvez eu faça uma montagem de um painelzinho simples no Power Query, lá no Power BI, para que você possa ver que esse projeto também pode ser utilizado com as ferramentas do Excel de suplementos, ou ainda o próprio Power BI, que é assunto dos nossos amigos especialistas, a Karine, o Laender e o Fernando, né, Garcia e o Rui. Bom, falei demais. Na próxima aula nós vamos concluir então esse projeto. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Até a nossa próxima aula.